Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Nós temos então hoje mais um capítulo, iniciamos um novo capítulo, capítulo 6, sobre o duplo etérico. Nós entendemos que a continuidade destes estudos é certamente muito importante para aqueles que querem realmente aprofundar, né, o entendimento desta dimensão espiritual do ser humano. E nós temos neste capítulo um elemento essencial. Na verdade, não podemos esquecer, né, que Allan Kardec, analisando, estudando os fenômenos que eram apresentados pelos magnetizadores da sua época, ele percebeu muito longe algumas coisas, né? Ele compreendeu com uma grande amplitude as consequências e as dimensões desses fenômenos. É por isto que no Livro dos Espíritos nós vemos uma variedade de questões tão grandes, né? Por exemplo, estas que vamos trabalhar hoje como introdução à questão do duplo etérico. É o questionamento que o codificador fez aos espíritos sobre a questão da vida, a questão de diferenciar, né, o que são os organismos vivos e não vivos, orgânicos e inorgânicos. Esta discussão que à época existia, né, nós sabemos que ali por 1825 nós teremos a síntese, né, da ureia, que levará os químicos da época a dizerem, né, não há diferença entre compostos provenientes de um organismo vivo, né? Porque era a tese na época, que certamente haveria uma diferença, né? E nós veremos que estas questões, na verdade, se refletem, estes debates se refletem nos questionamentos de Kardec. É por isso que é importante termos uma certa noção da história destas ideias, né, para compreendermos aquilo que está sendo questionado. De onde vem a vida? O que anima um ser humano? Né? Onde está a fonte da vida e por que ela, num certo momento, desaparece? O que acontece de maneira que em algumas pessoas esta fonte parece renovar-se e elas guardam uma vitalidade todo ao longo da sua vida, embora haja uma diminuição, né, considerável às vezes, sutil às vezes, mas alguns parecem tê-la em abundância, enquanto que outros eh, não possuem, né, essa reserva vital. Qual é a relação dessa reserva vital com os fenômenos da vida, a longevidade, a mediunidade? Todos esses questionamentos estarão no nosso bate-papo, né, no nosso estudo, que começa no nosso encontro de hoje e que vai se estender é, por provavelmente mais uma edição, né? Dividiremos em duas partes este sexto capítulo, minimamente, né? Então, como fazemos sempre, vamos partilhar com vocês o nosso suporte visual, porque é uma maneira mais fácil, né, de podermos facilitar o trabalho. E aqui temos então, colocamos aí, né, o capítulo se chama duplo etérico, mas nós vamos fazer uma introdução porque nos parece que ela é essencial para as nossas reflexões e o nosso estudo. Muito bem. Então, nós começamos aqui distinguindo, né? Kardec vai fazer essa distinção no capítulo 4 entre seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida, mas é justamente aí que nós veremos a importância do duplo etérico, porque nós veremos que é nele que está esta fonte de atividade, né?
esta fonte de onde provém o alimento, o combustível da vida para nós e para tudo que é vivo. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Então, Kardec nos dá aqui as características de todo organismo vivo. Como a biologia, né, o reconhece igualmente. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Então, alimentar-se, excretar, respirar, né? Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então, isto é matéria combinada, hoje nós diríamos, né, a combinação, a, unidos por agregação química, por ligações químicas, mas o que há num ser humano, o que há numa planta, num animal que distingue. Né? Numa planta, por exemplo, você tem substâncias que têm alguma coisa que liga essas substâncias e dá a ela, a esta planta, a característica de um ser vivo. Já numa pedra nós não temos isto, mas podemos ter, tanto na planta quanto no ser humano, quanto numa pedra, os mesmos elementos químicos, às vezes até algumas estruturas semelhantes, mas não temos necessariamente este elemento vital, né? Então, nós veremos que o questionamento de Kardec é extremamente pertinente para os debates da sua época e ainda mais para os da nossa, porque até hoje esta é uma questão que a biologia não respondeu. Em nenhum livro de biologia nós veremos a definição do que é a vida, mas veremos as características de um ser vivo, né? Isto dito, Kardec começa a questionar os espíritos. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então é extraordinário, porque nós estamos aqui, meus irmãos, no início da química, né? A química orgânica está nascendo nessa época. É, chama-se orgânica justamente porque nós acreditávamos que havia uma distinção, né, entre a química dos organismos vivos, é, e aquela da matéria, né, não viva, inorgânica. E os espíritos vão dizer com muita propriedade aquilo que a química vai comprovar mais tarde, que as leis que regem, né, o que ele chama aqui de força, né, que une os elementos, qual é a força que une os elementos? Essas forças hoje têm nome, né? Nós chamamos de eletronegatividade, eletropositividade, diferença de potencial elétrico, nós temos os dipolos, né? Nós temos os tipos de ligação química, iônica, covalente, covalente polar, né? Nós temos covalente dativa, né? O pessoal que estuda a química aí vai poder, né, saber do que nós estamos falando. Então, as leis que regem, né, a atração dos elementos da matéria, tanto nos corpos orgânicos quanto inorgânicos, é a mesma. Um átomo de cloro num corpo orgânico vai se comportar como um átomo de cloro em qualquer lugar, porque ele tem uma eletronegatividade de 3,5 numa escala de 4, por exemplo, né? Se não me falha a memória, e ele vai ter esta eletronegatividade, ou seja, a capacidade dele de atrair elétrons é muito grande. Então, normalmente, ele vai se comportar como um ânion, né? Não como um cátion, ou seja, uma carga negativa, não uma positiva. Então, as leis que agem na matéria são as mesmas.
E os espíritos dizem isso de uma maneira muito interessante, né? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Eles não entram em detalhes, não dão nomes, porque estes nomes, né, salvo engano, estavam muito longe ainda de existir, porque eles vão aparecer mais tarde, né, com a química e a física quânticas. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos, a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Então, aí é que começa a história que nos interessa. O que é que anima a matéria? O que é que dá a ela as características que nós vemos num ser animal, num ser, e podemos ter aqui, né, o ânima também, no sentido de alma, né, o que dá alma àquela coisa, o que dá vida a algo vivo. Então, nós vamos ver a pergunta de Kardec: qual a causa da animalização da matéria? Né? Qual é o que é aquilo que anima a matéria? Né? Nesse sentido aqui, né, a animalização. Sua união com o princípio vital. Então, nós veremos, né, no curso dos nossos estudos deste capítulo, que este princípio vital se encontra basicamente, né, no nosso corpo etérico, no duplo etérico. É ele que fornece os recursos, né, que nós precisamos para termos as características de um ser vivo, né, as características de um ser que tem vitalidade, né? Bom, nós vemos que esse debate é um debate extremamente importante, né? Nós estamos aqui diante de um dos grandes segredos da existência. Nós não entendemos a vida, é algo complexo, né? Há muitos mistérios na ciência mesmo do nosso tempo, né? Nós achamos que já entendemos tudo. Nós controlamos, inclusive, né, os seres vivos, temos hoje uma ideia muito clara dos processos genéticos, temos engenharia genética, podemos, né, temos os organismos geneticamente modificados, os OGMs, mas isso não quer dizer que nós saibamos o que é a vida. Assim como com a eletricidade, nós manipulamos esta força, nós a medimos, nós a comparamos, nós a utilizamos, mas nós não sabemos o que é a eletricidade. O que é esta coisa que é, carregada por prótons e elétrons, né? Nós não temos uma clareza muito grande sobre tudo isso, embora, né, nós tenhamos muito trabalho, muita coisa elaborada. Continuando, então, ele questiona, né, os espíritos. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, ele é efeito ou causa? E aí vem uma resposta que é realmente, né, é qualquer coisa, né? Nós vamos ter que trabalhar em cima dessa resposta. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então vejamos, nós temos, né, uma a imagem
que nos vem à cabeça aqui é a seguinte: é, o que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? E este debate bobinho, né, que nós fazíamos ali na infância e para provocar os amigos e discutirmos, né? Nós aqui temos o mesmo problema, porque ele nos diz: o princípio vital reside em algum agente particular, ou simplesmente ele é uma propriedade da matéria organizada, ou seja, a matéria se organiza de tal maneira que a vida aparece. Então, neste caso, a vida seria um efeito, não uma causa. Então, eles dizem, né, os benfeitores, uma e outra coisa. Então, veja, é preciso que haja uma organização, mas esta organização tem que ligar-se ao princípio vital. Mas o que vem primeiro? Como isto funciona? Nós não sabemos, né? Agora, o que nós sabemos até aqui? Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Ou seja, se pegarmos um carro, por exemplo, sem gasolina, ele tem a organização de um carro, ele parece um carro, tudo nele, né, diz que ele é um carro. Mas um carro tem como função principal deslocar-se. Então, ele precisa de combustível. Agora, o carro com combustível é um carro no sentido pleno da palavra, né? Agora, um carro sem combustível, ou seja, a organização da matéria sem combustível, não funciona, não é vida. Assim como a gasolina sem o carro também não é carro, não é vida, não faz o papel que tem que fazer quando está ligado a um carro. Então, este princípio energético que nós chamamos vida, ele pode existir separadamente, nos dizem aqui os espíritos, mas ele só tem a sua finalidade preenchida, como a gasolina, quando é colocada num carro, quando ele é ligado à matéria que está estruturada para funcionar ao seu contato. Então, a resposta dos espíritos é de uma grande clareza, muito embora pareça enigmática, né? Porque a vida é efeito, é causa, né? Esse princípio, ele é o efeito ou ele é a causa? Bom, ele precisa, né? Assim como o carro não existe, não cumpre a sua finalidade sem o combustível também sem o carro, para que serve, né? Se nós temos como objetivo deslocar-se, e vamos dizer que deslocar-se é a vida, né? Estar vivo. Então, nós precisamos entender, né, que este princípio vital dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Ele existe, mas é preciso que estes organismos, né, estes seres, tenham a organização apropriada a absorver e assimilar este princípio vital. Isto dito, né, passemos às questões seguintes. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte o fluido universal, é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Não esqueçamos aqui, né, que o famoso magnetismo animal, né, aquele que era aplicado pelos magnetizadores, né, nos passes chamados magnéticos, como nós víamos nos corpos, né, eletromagnéticos, os ímãs, por exemplo, a presença dessa força, deste campo invisível, mas presente e ativo,
os Mesmer, né, e os magnetizadores posteriores começaram a chamar, né, se não me falha a memória, foi Puisségur, que vai chamá-lo assim, de fluido magnético, né, animalizado. Então, o que está dizendo aqui, né, o benfeitor espiritual que responde ao codificador, é que este fluido é um fluido também derivado do fluido cósmico universal, ou seja, essa matéria de base do universo, né, e que nós chamamos de fluido magnético, fluido elétrico magnético animalizado, e ele é o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, nós veremos que quando vamos estudar o corpo, né, o duplo etérico, que é o duplo etérico? É um corpo que existe entre o perispírito, né, e a matéria. Então, o que nós chamamos de perispírito, na verdade, é um aglomerado de corpos, né, que nós temos ali o duplo etérico, corpo mental e assim por diante, né? Não vamos entrar agora nisto, mas os espíritos estão dizendo aqui é o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, é exatamente como, né, os estudiosos vão definir o duplo etérico. Então, começamos aqui a entender por que nós precisamos, né, mergulhar um pouco nestes questionamentos que faz o codificador a respeito do princípio vital, né? O que é esta fonte da vida? Onde ela está situada? Como ela funciona, né? Agora, pergunta Kardec: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. Então, vejamos: há carros que funcionam com álcool, há outros que funcionam a gás metano, há outros que funcionam com gasolina, há outros que funcionam com óleo diesel, né? Há outros que funcionam com hidrogênio. Então, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Ou seja, o combustível da vida é o mesmo? Sim, mas modificado segundo as espécies. Então, ele vai sofrer alterações que o tornam apropriado a cada espécie de vida, né? Então, é o mesmo, mas modificado. Por exemplo, quantos componentes nós fazemos do petróleo? Nós fazemos um monte de componentes, mas é o petróleo, né, destilado em diversas frações, e cada uma delas serve, né? Nós temos desde o asfalto, né, até gases, né, bastante leves. Então, tudo isso vem do petróleo. Então, é interessante, né, porque ele diz, sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Então vejamos bem que é aí que nós temos, né, as experiências que tentam fazer a vida em laboratório e que acabam não funcionando, né? Porque há alguma coisa, há uma estrutura, há um elemento intermediário entre o espírito e o corpo que confere esta característica da vida. Não é um movimento, não são as ligações químicas, colocar coisas juntos que vai criar um ser vivo. Esta matéria precisa absorver, né, este elemento que é o elemento vital. Então, nós percebemos quão pertinente é o diálogo de Kardec com os espíritos, quão avançado é este diálogo, porque a ciência, se for por este caminho, vai encontrar mais respostas do que se continuar ignorando este aspecto fundamental. Nós já temos hoje,
né, biólogos como Rupert Sheldrake e outros, né, ou mesmo os trabalhos que já apresentamos aqui, de Saxton Burr, Hernani Guimarães e outros pesquisadores que indicam claramente, né, um avanço da consciência e das concepções científicas na adoção da ideia de que há uma fonte de energia, um campo energético, um corpo mento eletromagnético que está na base da formação do corpo biológico. Mas as pesquisas ainda são, né, iniciais, tem muito trabalho a ser feito. Mas aqui, em Kardec, nós já temos essa discussão, né, e as orientações que já nos mostram para onde ir. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Então vejamos, a vitalidade é atributo permanente do agente vital, ou seja, ela, né, envolve a matéria que vai ter a vida e é dela que vem tudo, né? Ou se desenvolve essa vitalidade tão só pelo funcionamento dos órgãos. E aí, mais uma vez, né, é muito bonita a resposta dos espíritos. Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então é aqui que vem a questão do quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Quando começa a se formar o corpo humano, né, nós já temos um reservatório de energia vital que provém da mãe, né? E o perispírito do reencarnante começa a processar, né, um novo corpo, formando também um corpo energético, né, que nós chamamos de duplo etérico. Então, para cada um de nós, esse corpo vai se organizar segundo a matriz perispiritual. Por isso, alguns terão mais longevidade, menos longevidade, mais problemas de saúde, menos problemas de saúde, mais vigor físico, menos vigor físico, mais vitalidade magnética mediúnica, menos vitalidade mediúnica, e assim por diante. Então, a matéria precisa ter a capacidade de receber esse fluido, mas, né, a sua presença na matéria é diferenciada em cada um de nós. Depende do desenvolvimento de cada um de nós, do desenvolvimento do corpo, do desenvolvimento controlado pelo perispírito e assim por diante. Então, o que tudo isso quer dizer, meus amigos, é que, claro que por enquanto nós teremos aqui muito mais perguntas do que respostas, mas os espíritos já apontam a direção, né, de para onde ir. Não há vida, né? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então, este princípio pode se desenvolver ao mesmo tempo, né, que está se desenvolvendo o corpo. E ele pode alterar-se ao longo da vida da pessoa, dependendo do tipo de vida que tem a pessoa. Nós vamos falar de tudo isso, né, ao longo das nossas reflexões neste capítulo, né? Claro que isso afeta diretamente a qualidade de saúde de uma pessoa, né? Nós veremos que tem tudo a ver. Então, nos diz ainda o codificador no capítulo 4. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe a impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Então, vejamos que interessante. O conjunto dos órgãos, né, é uma espécie de mecanismo, como um carro é um mecanismo, né, com várias partes. Você pode ter um belo motor no carro, mas se não tiver rodas, pneus, ele não é um carro, né? Então, um ser humano, né, um organismo, um conjunto de órgãos constitui uma espécie de mecanismo. Mas, né, o carro pode ser perfeito, bonito, lindo, mas se ele não tiver gasolina, óleo diesel, álcool, ele não vai funcionar, ele não vai cumprir o papel de um carro.
né? Então, ele recebe o impulso, a energia que ele precisa, vai vir desta fonte, né? Então, diz-nos ainda o texto: o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Né? Esse exemplo do carro é muito claro, ele nos dá, né? Por exemplo, por que nós nos alimentamos? Porque o sol nos faz bem? Porque respirar, né, ar fresco, puro, nos faz bem? Porque estes elementos vitais estão nos alimentos, estão na energia solar, né? Nós veremos ao longo dos nossos estudos que essa energia motriz é aquilo, né, que os antigos sábios da Índia chamavam de prana. E eles diziam que nós temos um prana maya kosha, né, um corpo prânico, um corpo, né, para receber e manipular e transferir essa energia, o que no Ocidente nós chamamos de duplo etérico, né? Então, o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Sem essa força motriz, você não funciona. Ao mesmo tempo em que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Isto é extraordinário, né? A visão que tem aqui os espíritos e o codificador, né? Por exemplo, um carro elétrico, o híbrido, você coloca gasolina, né? Ele pode funcionar no elétrico, ele pode funcionar na gasolina. Então, são dois princípios que dão força motriz. Um carro elétrico, por exemplo, a eletricidade ou o combustível faz com que esse carro funcione. Numa grande descida, quando ele breca, você pode ter um sistema de bobinas, né? Que vai fazer, né? Vai utilizar o fato de brecar aquela massa, né? Que tem ali 500 quilos, 700 quilos de um carro, vai usar, né, esta freagem para recarregar a bateria. Então, veja, a força motriz faz funcionar o mecanismo e o funcionamento do mecanismo pode retroalimentar a força motriz, né? Então, seria como num carro ideal, né? Você teria, por exemplo, um carro que funcionasse com você pega a energia solar, quebra a molécula de água, separa em oxigênio e hidrogênio, queima os dois por explosão, gera calor que faz funcionar o motor, né? E assim por diante, que vai ser usado, né? A energia gerada vai ser usada para movimentar e uma parte dela, combinada com energia solar, pode ser usada para quebrar as moléculas novamente, na explosão das duas, né? Hidrogênio e oxigênio vai formar água novamente. E nós poderíamos funcionar com um tanque, por exemplo, com 10 litros de água que ficaria ali para sempre. Teoricamente, claro, né? É um pouco o que os espíritos estão dizendo aqui. Por que não é assim? Porque com a vida nós sofremos desgastes, né? Nossos hábitos de vida nem sempre são os mais saudáveis. Nós temos o estresse, né? Temos os problemas do uso do corpo, o desgaste natural da máquina e assim por diante. O mecanismo não funciona de maneira optimal, né? Mas é um pouco o que os espíritos estão nos dizendo, né? Ao mesmo tempo em que o agente vital dá impulso aos órgãos, a ação dos órgãos, né, entretém e desenvolve a atividade do princípio vital, né? Então, nós precisamos da energia vital para funcionar, mas funcionando, né, nós recolocamos essa energia vital. Ao nos alimentarmos, por exemplo, nós estamos, né, ingerindo essa energia vital. Por exemplo, essa energia prânica, né, nos dizem os sábios da Índia, ela está basicamente presente no Sol, mas por o que fazem as plantas? Processar essa energia e transformá-la, né, em algo que possa ser
digerido pelo ser humano, absorvido pelos animais. Então, que seja comendo vegetais, legumes, cereais, ou carne, né? Nós estamos indiretamente, direta ou indiretamente, comendo esta energia vital processada, né, pelos seres orgânicos. Então, é muito bonito isto, porque esta discussão está no Livro dos Espíritos de 1857, né? Como é que é possível um negócio desse, né? Então, nós aí, quando temos dúvidas, né, se é que temos, né, deve ter gente que tem, sobre a pertinência dos estudos kardecianos e das questões que ele propõe no Livro dos Espíritos, tomemos cuidado, porque muitas vezes nós achamos que essas questões não têm mais sentido para nós. Na verdade, tem todo sentido, né? Que muitas delas nasceram num contexto de debates e de discussões que nós precisamos conhecer. E são debates e questões que até hoje estão vigentes, né? Porque nós ainda não temos solução para tudo isso. Mas aqui os espíritos nos dizem com muita clareza, né, uma série de coisas que já nos descortinam, né, uma compreensão muito maior do que aquela que vamos absorver muitas vezes num livro de ciência tradicional, né? Embora estes estejam riquíssimos em milhares de fatos, né? Mas nem sempre são capazes de explicar o porquê desses fatos. Então, aí nós vamos entender por que essa discussão é importante para falarmos, né, do duplo etérico. Nós veremos que esse intermediário entre o espírito, né, o corpo espiritual e o corpo material, que nós chamamos de corpo prânico ou duplo etérico, né, ou corpo etérico, é, na verdade, o segredo para responder à maioria destes questionamentos. Embora não tenhamos ainda, né, explicações 100% claras, isto vai vir com o tempo. Mas aqui nós já temos uma ideia muito boa para entender uma série de fenômenos que afetam diretamente a nossa vida no mundo. Diz-nos o texto de Dr. Zalmino Zimmermann. Em conclusão, as informações já disponíveis asseguram a existência de um campo energético mais adensado, que serve de ligação entre as estruturas perispirítica e somática. Então, nós sempre dizemos no Espiritismo, não é mesmo? Nós temos espírito, perispírito, corpo. Perispírito, na verdade, é um aglomerado de corpos espirituais. E entre este aglomerado de corpos espirituais e o corpo material, existe um corpo, né, que é quase um intermediário entre os dois. É um campo energético mais denso do que o perispírito, do que o corpo mental, por exemplo, né? E menos denso do que o corpo físico, ao ponto que ele não é assim facilmente detectável nem visível para nós, embora médiums muitas vezes possam ter uma visão, né, deste corpo. Então, nos diz ele, um campo energético mais adensado que serve de ligação entre as estruturas perispirítica e somática, ou seja, física, interpenetrando-se com ambas. Então, ele é como uma ponte, uma conexão entre as estruturas do perispírito e as estruturas da matéria. É ali que está o segredo, né, da influência, da manifestação das estruturas do perispírito no corpo e vice-versa. Esse campo, o chamado duplo ou corpo etérico, é o grande aglutinador de energia vital.
e sustenta o corpo físico sob o influxo das forças oriundas do corpo espiritual, mostrando inúmeros pontos dos quais emana a energia vital, que por sua qualidade é mais detectável que a energia perispirítica, força motriz propriamente. Então, prestemos atenção no termo. Ele é o grande aglutinador de energia vital e sustenta o corpo físico sob o influxo das forças oriundas do corpo espiritual. Então, este corpo, ele é aquele que se apresenta como um reservatório de energia vital. É ali que está o segredo das diferenças entre duas pessoas, da maior ou menor facilidade para adoecer, da maior ou menor longevidade, da maior ou menor disposição, bom ânimo. É ali também que se esconde, né, o segredo da força mediúnica de alguns médiums, do poder curativo de alguns outros, né? E este corpo, ele é formado junto com o corpo físico no processo reencarnatório, seguindo a matriz perispiritual que ordena a sua formação com esta ou aquela característica mais destacada. Então, vejamos que um corpo físico que apresenta uma fragilidade cardíaca deve tê-la igualmente neste corpo duplo etérico, ou deve ter uma falha na comunicação do duplo etérico, do perispírito, para o duplo etérico, para o corpo, nesta zona, que é a zona cardíaca. Estamos dando um exemplo, ilustrando o que isto quer dizer. Claro que isso deve ser bem mais complexo, né, do que esta ilustração tão simples. Mas já nos dá uma ideia para entender, né, essas conexões. Então, está aqui, meus irmãos, o porquê, né, de estarmos fazendo essa introdução do capítulo sobre o princípio, né, o fluido vital no Livro dos Espíritos, porque isto está no coração da discussão que nós vamos ter falando de duplo etérico. O duplo etérico é, né, este grande aglutinador de energia vital. É ele que coleta essa energia e é ele que a processa, que a distribui, que faz o gerenciamento dessa energia. Se há um problema neste corpo, nós temos um problema no corpo físico. Se há uma quebra de comunicação nessas estruturas, nós teremos um problema de saúde, né? Então, um dia nós caminharemos para uma ciência capaz de penetrar nesses mistérios, né? Mas isso tudo, para que nos serve? Vamos supor que você é um enfermeiro, um psicólogo, uma pessoa da área da saúde, um médico, um pesquisador, um bioquímico, né? Um neurologista. Poxa, tenha isto em mente, né? Comece a prestar atenção nisto tudo. E muitas vezes você pode até orientar as suas pesquisas para começar a testar estas hipóteses, se podemos assim chamá-las, né? Por exemplo, nós já mostramos que os dutos, né, identificados pela acupuntura, por exemplo, né, os pontos da acupuntura, e todos aqueles canais, né, que eles indicam, né, há pesquisas que mostram, né, que nós podemos encontrá-los no corpo físico. Essas pesquisas precisariam ser renovadas, feitas novamente, com novos materiais, com novos protocolos de pesquisa, né? Vemos algumas pessoas, como já dissemos, dizer: ah, não podemos levar isso a sério porque foi feito uma vez, duas vezes. Bom, mas você está fazendo o quê, né? Se está reclamando, comece a trabalhar para fazer essas pesquisas.
eu não estou reclamando, porque eu acho, né, que cedo ou tarde a ciência vai confirmar isso. Agora, há pessoas que estão no meio universitário, que trabalham em faculdades de química, de biologia, são espíritas. Bom, comecem a desenvolver protocolos para estudar essas coisas, né? Vai ser revolucionário. E a doutrina espírita tem esse aspecto experimental, né? Nós podemos fazer pesquisa sem problema nenhum. Então, nós teríamos aqui uma ilustração, né? Vocês veem aqui, na nossa imagem, nós temos o perispírito, teríamos o duplo etérico e o corpo físico. Então, a conexão se faria, né, pelos plexos nervosos ou chakras, e nós teríamos, então, o duplo etérico como esse corpo entre dois, em termos de densidade. Ele é um corpo que nós veremos é mais orgânico do que espiritual, tanto que veremos também ele no processo da morte ele vai se desfazer, ele não permanece muito tempo, né, com o perispírito. Então, essa é uma imagem ilustrativa, só para nos dar uma ideia de que entre aquilo que nós normalmente falamos no Espiritismo, corpo, perispírito, espírito, na verdade, entre perispírito e corpo físico, nós teríamos também o duplo etérico, né? Este corpo, este campo energético que é um grande coletor, distribuidor e gerenciador, digamos assim, uma usina, né, que funciona sob o comando do perispírito, do espírito, na verdade, para processar, né, o que se passa no corpo físico e mandar do corpo físico o que se passa, né, o que vai ser transferido para o perispírito. Então, isso é muito interessante porque a medicina do futuro certamente terá que olhar para estas realidades, né? Então, como é que nós podemos visualizar a formação do duplo etérico? Já desde os primeiros instantes da reencarnação, o perispírito do reencarnante, como se sabe, passa a servir de suporte ao embrião, que se desenvolve graças, em grande parte, aos recursos oriundos do estoque de energia vital da mãe. Então, aqui, né, quando começou esse processo, como ele apareceu, nós não sabemos, é o ovo e a galinha que nós falamos, né? O fato é que quando um espírito começa, né, a, a formar o seu corpo, quando ele começa a, a estruturar a formação desse corpo, o perispírito, né, como um aplicativo, um software que, né, comanda este processo. Mas ele vai estruturar a formação do corpo e do corpo etérico, utilizando-se da energia que provém da mãe. Então, ele vai buscar na estrutura perispirítica e no duplo etérico da própria mãe o primeiro estoque, né? É como o carro que acabou de ser feito ou que está sendo feito, que já pode começar a funcionar como um corpo, mas precisa ir, né, aprendendo a estruturar o acolho, a recepção, a absorção do material que é o combustível, né, que vai dar a estrutura e o funcionamento para este corpo. Então vejamos bem, meus irmãos, que isto é um processo extremamente sofisticado, né? Nós não temos ideia de como isso surgiu no processo evolutivo, de como isto foi estruturado no processo evolutivo. Nós sabemos que esta realidade é assim, né? Nós temos essa noção, mas como isso aconteceu, nós não sabemos, né? Mas já sabemos muita coisa, né? À medida que se desenvolve e se aprimora fisiologicamente, a estrutura corpórea em formação, sob o impulso automático do perispírito do reencarnante, contingentes de energia vital ou bioenergia, também qualificada como princípio vital, resultado da ação do corpo espiritual sobre os elementos físicos,
não só são canalizados à consolidação do novo organismo, como são aglutinados em uma outra estrutura que vai servir de verdadeiro reservatório de vitalidade necessário durante a vida física à reposição de energias gastas ou perdidas. É o chamado duplo etérico. Meus amigos, isto aqui é fantástico, né? Então, o corpinho está se formando ali no ventre materno. Para formar este corpo é preciso, né, material genético, é preciso material químico, é preciso material biológico e é preciso também um pouco do combustível vital que vem da mãe. Mas o que faz o perispírito? Bom, eu vou precisar, né, de um estômago para comer os alimentos da terra, mas eu preciso, né, de um corpo que tenha a capacidade de estruturar o combustível que transforma toda essa matéria em vida. Então, junto com o corpo físico, vai se estruturando um corpo que vai servir como reservatório de vitalidade e, na verdade, como processador da vitalidade entre perispírito e corpo físico. Então, é uma imagem maravilhosa do processo. Se você é um geneticista, se você é um médico, se você é um pediatra, se você trabalha, né, com obstétrica, você é alguém que pode ter uma visão desse processo muito melhor, aliás, do que esta que nós estamos falando, porque você conhece as fases, você vê que aquelas moléculas, né, aquelas células estão se multiplicando e como aquilo vai se juntando e formando vida, né? Tem um plano ali, tem uma estrutura funcionando e mais do que tudo, tem algo que confere vida àquilo. De onde vem isso? Né? Então, o perispírito do reencarnante vai formando, né, com o aplicativo perispiritual, ele vai conduzindo a formação do corpo que ele precisa segundo as suas necessidades, mas ele vai formando um corpo, né, que é um intermediário entre o espírito, o perispírito e o corpo, e é também um reservatório vital. Mas acredito eu, né, aqui é a nossa hipótese, não é só um reservatório, ele é um gerenciador dessa energia, como uma pequena usina que funciona, né? Se estamos mais enfraquecidos, precisa enviar mais. Se estamos muito, né, é preciso gastar. Se estamos muito ativos, muito vitalizados, né? Então é preciso gastar. E essa usina, né, esse processador de energia vital é o duplo etérico, né? Então, isto é uma coisa muito bonita, né, de se imaginar, e nós ficamos encantados de ver como os espíritos nos dão aqui os segredos da dinâmica da vida, né? Uma pessoa que está na área médica, biológica, né? Você pode começar, e é espírita, você pode começar a olhar para estas realidades com um olhar muito mais aguçado, muito mais eh, percussiente, né? Atento, do que aqueles que não possuem esse conhecimento, né? Então, ficam quantas sugestões são dadas aqui em termos de pesquisa futura? Muitas, né? Talvez um dia nós venhamos a identificar este corpo. Talvez tenha, como ele é ainda mais denso que o perispírito, né, e menos denso que a matéria física, nós precisaremos, né, num certo momento, de scanners, né, de processos físicos capazes de alcançar esse nível de frequência, mas provavelmente chegaremos lá. Então, imaginemos que só com a detecção no corpo etérico, né, de zonas enfraquecidas, você já pode prever que haverá um problema naquela zona, né, no corpo físico. Então, nós teremos uma medicina que não vai ser só preventiva no sentido de boas práticas de higiene, de saúde, né, de comportamento,
Vai ser preventiva porque nós vamos ver muito antes, né, que um problema apareça, nós vamos vê-lo já, detectá-lo no corpo energético, né? Então, isto é muito bonito, né, e nos dá um norte para as pesquisas, né? Diz ainda José de Lacerda no livro Espírito e Matéria. Sabe-se hoje que esse corpo é constituído de material a que Richer deu o nome de ectoplasma. Eu aqui tenho, né? Eu coloco isso para vocês, mas eu tenho aqui as minhas restrições. Não acho que esse corpo é feito só desta substância, mas acredito que esta substância provenha também deste corpo, né? Mas estamos fazendo um estudo, né? E vocês, por exemplo, se pegarem a literatura, vão ver, né? E isso está lá, está escrito. Não quer dizer que nós concordemos, né, mas colocamos aqui justamente para estudar. Trata-se, com efeito, de substância semelhante a um plasma, fluido, nós já falamos do ectoplasma aqui, né? Fluido fino que tem a propriedade de se condensar logo que exsudado do corpo do doador. Na verdade, acho que não falamos muito aqui, falamos num estudo que fizemos, né, para o canal Consolar Esclarecer, do livro No Invisível, quando falamos das materializações. E falamos um pouco também aqui, quando falamos das materializações, como provas da existência do perispírito, no capítulo 5, né? Logo ali na segunda, terceira aula, se não me engano, no nosso segundo, terceiro estudo. Então, fica aqui já a recomendação para aqueles que querem voltar e dar uma olhada nisso. Sai pelos poros e cavidades naturais e vem sendo utilizado nas sessões espíritas de efeitos físicos, impropriamente chamadas de materialização, porque nelas costumam aparecer espíritos materializados com essa substância que um ou vários doadores exsudam. Bom, ele é um pouco contraditório, o autor aqui, né, porque ele diz que é impróprio chamar assim, mas os espíritos aparecem materializados, né, com essa substância. Bom, nós entendemos o que ele quer dizer, mas temos aqui dúvidas, né? Não acho que o ectoplasma provavelmente é uma das expressões dessa vitalidade, mas dizer que o duplo etérico é formado, né, aí eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que esse corpo é mais complexo do que isto, né, do que um reservatório ou uma estrutura ectoplásmica. Certamente que o ectoplasma faz parte dessa estrutura, ou é produzido por ele, ou é, é, guardado por ele, né? Estocado é o termo que eu queria utilizar, ou é estocado por ele, distribuído, né? Nós aí teríamos que ter mais informações. Não acho que seja, né? Esse corpo é constituído de material que é chamado ectoplasma. Pessoalmente não acredito que seja assim. Há algum problema nisso? Não, né? Nós temos direito de não aceitar, né, tudo que está escrito na literatura. Mas fica aqui a informação, né? Podemos refletir, e se for assim, descobriremos um dia, mais cedo ou mais tarde. Esse corpo tem certas características, né, que são interessantes. O duplo etérico, também mencionado como corpo etérico, parece mais uma duplicação do corpo físico que do perispírito. Com a desencarnação, essa estrutura se desintegra com a própria organização física, perdendo, pois, o perispírito, em grande parte, essa túnica de vitalidade essencial para o equilíbrio espírito-corpo. Então, nós sabemos que este corpo ele acaba se desintegrando, né? Logo depois da morte física. O seu esgotamento produz a morte física, muitas vezes, e às vezes a morte física acontece ainda havendo vitalidade nesse corpo, que com o tempo vai, né, distribuí-la à natureza ou criar os fenômenos infelizes, né, do vampirismo, por exemplo, né, que são espíritos que querem absorver essa energia porque ela lhes dá a sensação, perdão, de estarem vivos, né? Fisicamente vivos.
Dada a sua organização, o duplo etérico, pelas suas origens, natureza e funções, pertence como corpo físico carnal ao nosso mundo físico ou terrestre, estando-lhe vedada a sua entrada no mundo astral pela sua natureza e densidade. Então, ele é um corpo que está basicamente conectado ao corpo físico. Estas condições são de grande importância em certos casos de desencarnação de suicidas, de ateus, de sibaritas, etc. Bom, aqui não imaginamos que um ateu seja necessariamente, né, alguém que devesse ser colocado na lista aqui com sibaritas e suicidas, né? Você pode ser um ateu e ser uma boa pessoa, né? E terá uma desencarnação tranquila, né? E não necessariamente é, tão drástica quanto a de um suicida. A morte e dissolução do duplo etérico segue de perto, num intervalo de algumas horas a alguns dias, a morte do corpo físico. Mas por que ele diz que isso pode ser complicado, né? Bom, primeiramente, este corpo não tem livre acesso no mundo espiritual, porque ele é de ordem física, embora seja menos denso que o corpo físico. Ele também tem um papel muito importante na manutenção da vida orgânica. Quando um suicida pratica o ato extremo, né, de eliminar a vida física, o seu corpo, né, etérico, este reservatório está pleno de energia. E é aí que nós vemos, né, sofrimentos às vezes excruciantes, fenômenos de vampirismo, a sensação experimentada por alguns desses espíritos de degradação física. Isso acontece, né, com todos. Isso é relativo, meus irmãos. Tomemos cuidado, porque nós precisamos aí estudar caso por caso. As leis gerais são as mesmas, mas elas se aplicam caso a caso. Porque a lei divina usa a justiça e o amor para equilibrar, né, e analisar as nossas ações. Uma pessoa induzida a um suicídio por um processo obsessivo muito grave, né, ela não sabe às vezes o que está fazendo, ou pela ingestão de uma droga que a alucinou, né, e a levou a um ato estúpido, extremo. Os benfeitores saberão julgar, né, o que é possível fazer em cada caso e às vezes até separar esta pessoa, né? É claro que ela vai ficar muitas vezes com uma grande parte desta energia, né, como se ela estivesse ainda encarnada, sentindo-se como se estivesse fisicamente viva, experimentando as dores, sensações de um corpo físico, né? Então, tudo isso se explica, né, por esta existência deste corpo e que muitas vezes fica, né? Essa energia fica por um bom tempo, né? Ali entre o perispírito e o corpo físico. E na dissolução deste, né, do corpo físico, ela pode ficar em parte, né, ainda estocada no corpo espiritual e desaparecendo aos poucos. Compreende-se o motivo que determinou experimentadores e clarividentes, desde as mais remotas eras, a designar o corpo vital por duplo etérico, desde que o corpo vital tem na sua estrutura uma rede etérica onde circula a vitalidade, paralela à circulação sanguínea, envolvendo e penetrando todos os tecidos, células, órgãos, aparelhos e sistemas do corpo físico, constituindo assim uma duplicata do seu sósia, o corpo físico ou carnal. Muito interessante, né? Nós vemos aqui que é perfeitamente compreensível quando nós o chamamos de duplo, porque ele é realmente como que um sósia, né, do nosso corpo físico. E assim como nós temos um sistema, né, sanguíneo funcionando, né, paralelo a este sistema, nós teríamos, né, um sistema de condutos, de veias, entre aspas, etéricas, nas quais circula esta energia vital, este prana, esta energia da vida, né, estando em contato direto com o que se passa no sistema nervoso, no sistema sanguíneo, né, em todos os sistemas orgânicos.
Então, é muito interessante porque é como se o corpo físico estivesse, né, permanentemente envolto, banhado nesta energia que provém do campo vital, do corpo vital, do duplo etérico. Então, nós vemos aqui, né, uma medicina do futuro se desenhando. Um dia nós teremos condições de penetrar nestes segredos, né? E imaginemos a grande quantidade de informações que vão vir disto, né? A grande quantidade de fatos, de eventos científicos, de novidades, de tratamentos que vão surgir disto tudo, né? Então, é muito interessante, porque o conhecimento espiritual, nesse caso, ele é aquilo que a doutora Marlene falava, né, que o Chico dizia, o conhecimento espiritual às vezes abre uma picada, né, uma trilha, um triozinho no meio da mata, e aí vem a ciência e vai abrir uma rodovia, né? Então, essa picada, né, como chamavam os aventureiros do passado, né, que abriam aquelas estradas no facão, é o trabalho, às vezes, da intuição espiritual, da fé, da compreensão, da revelação trazida pelos benfeitores que nos apontam o caminho, nos mostram a direção, né? É importante ir naquela direção para chegar no que é importante. Nós podemos ir em qualquer uma, mas isso não vai levar necessariamente a um conhecimento que vale a pena, né? Nos diz ainda, em situações normais, o corpo etérico não se separa do corpo somático da criatura viva, ao contrário dos corpos astral e mental. Então, esse corpo fica grudado, né, ligado ao corpo físico. Ele é físico, está conectado à carne. Quando separado através de energia vinda de fora do corpo, isso acontece por momentos apenas, em distância também reduzida. Embora essa dificuldade, o coronel de Rochas, investigador francês no fim do século passado, conseguiu separá-lo pela primeira vez do corpo físico de um médium por meio de exaustivos passes magnéticos. Por essa histórica experiência, o corpo etérico pôde ser identificado. Foi identificado, né, por médiums videntes, e essa experiência tem um caráter muito limitado como prova, né, do corpo etérico. Mas Coronel de Rochas era um homem sério, um pesquisador de alto nível, um cientista, e isso nos dá de novo, né, novamente, nós temos a orientação. Para onde ir, para onde olhar, para onde pesquisar. Mas qual é a informação importante aqui? Esse corpo não pode ser separado, porque se for separado, a vida física se extingue. Porque a usina, né, é como um carro que está em movimento, a hora que acaba, né, o combustível, se você tira o combustível, o carro não vai funcionar, né? Então, isso também é uma outra característica deste corpo que é importante destacar. Então, veja quanta coisa, né, nós vamos aprendendo. Então, nós chegamos aqui ao final desta primeira parte, né, nós é, veremos, né, que já temos aqui, perdão, elementos para muitas reflexões, para muita coisa interessante, para aberturas, né, de pensamento aí para a área da saúde. E na semana que vem nós vamos tratar de outros aspectos, né, as funções que esse duplo etérico preenche na dinâmica da vida, as consequências, né, várias consequências, indicamos aqui duas, como a saúde e a longevidade, a sua relação com a mediunidade, a questão da vida, né, que não está respondida ainda pela ciência da nossa época, e pesquisas não espíritas que apontam na mesma direção, né, das respostas que nos foram dadas, tanto pela codificação quanto pelas obras de Chico Xavier, por exemplo, né, na coleção André Luiz, ou nos textos de Emmanuel sobre o perispírito e sobre o corpo etérico, né? Então, nós finalizamos esta primeira parte.
Acreditamos que aqueles que são apaixonados pelo estudo, né, pela compreensão da doutrina espírita, pela dinâmica deste conhecimento maravilhoso, vão ficar encantados, né, assim como nós ficamos, porque, repetimos, este não é um estudo para multidões, infelizmente, mas acreditamos que aqueles que querem trabalhar em reuniões mediúnicas, aqueles que querem entender a doutrina, aqueles que querem explicar, né, nos estudos, terão, né, alguns elementos de ajuda aqui para compreender um pouco melhor esse texto, né, que às vezes é um pouco complexo, do capítulo 6 do livro Perispírito do Dr. Zalmino. Ali estão coletadas muitas informações e nós aqui procuramos organizá-las, distribuí-las, né, estruturá-las, explicá-las na medida das nossas possibilidades, claro, mas certamente trazendo elementos que vão ajudar aqueles que querem ter uma compreensão mais larga, né, desta realidade. Então, queridos amigos, nós finalizamos, né, as nossas considerações de hoje. Agradecemos, né, aqueles corajosos que estão vasculhando estes conhecimentos, garimpando, né, esta riqueza espiritual e que nós possamos juntos, né, ampliar esses estudos, partilhá-los, enviá-los àqueles que sabemos que têm interesse, que orientam mocidades, que dão estudos no centro espírita, porque são assuntos extremamente importantes se nós queremos realmente entender os fenômenos espíritas e os fenômenos da vida em geral, né? Porque falar de duplo etérico implica, né, não só fenomenologia espírita, mas fenomenologia da vida, o que é também extremamente interessante para nós todos. Então, amigos, nós finalizamos por aqui, agradecemos e pedimos ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, que abençoem, que iluminem, que fortaleçam nossas vidas e que nos guardem no trabalho, né, e no aprendizado. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos. Até a semana que vem.